Boa tarde, todo mundo. Bem-vindos ao Meet the Artists da SP Arte. Meu nome é Bárbara, eu sou a curadora de programação da SP Arte. Todo ano, por ocasião das feiras da SP Arte e da SP Foto, a gente tem como parte da nossa programação o Meet the Artist, que é um evento muito especial que promove a aproximação do público a artistas contemporâneos. E esse ano, com o advento do SP Photo View Room, a edição virtual da feira, a gente também está lançando a edição virtual, a primeira, do Meet the Artist. Convidamos a curadora Luciara Ribeiro, que muito gentilmente aceitou o nosso convite e fez a seleção das artistas que participam deste ciclo. Então, antes da gente começar, eu só queria primeiramente agradecer a Luciara e a Moara profundamente por terem aceitado participar dessa edição. Nessa primeira conversa, a Luciara vai conversar com a artista Moara Brasil, e eu gostaria de convidar o público para, no final da fala, mandar perguntas pelo nosso canal de Facebook, que a gente vai repassar por aqui para os participantes. E é isso, eu vou sumir aqui agora e deixar vocês conversando. Bom, boa fala a todo mundo e muito obrigada pela participação. Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Muito obrigada, Bárbara, por essa apresentação. Queria dizer que eu estou muito feliz com essa possibilidade de fazer parte da SP Foto 2020, mesmo que na situação, né, da virtualidade, que é a que nos permite neste momento. E também acho que estamos aprendendo a ressignificar os espaços e as possibilidades de encontro. Então, isso é muito importante que possamos seguir com as nossas relações atravessadas pelas artes, mesmo nesse momento. Quero agradecer também especialmente a Marina Bergamo, a Marina Teixeira, a Fernanda Feitosa, a Bianca Leite, a Bárbara, né, que acabou de apresentar aqui, a Yasmin, e toda a equipe técnica da SP Foto, que possibilitou, então, esse encontro possível. E um agradecimento especial à Moara por ter aceito essa conversa e a disponibilidade de estar aqui apresentando um pouco sobre o trabalho dela e efetivando, de fato, uma relação que já construímos aí há algum tempo. E por isso que gostaria de explicar aqui também nessa seleção da artista Moara Brasil para fazer parte desses encontros que estamos aqui apresentando. Não é só uma relação profissional e de admiração pelo trabalho, mas também vem de um campo afetivo, que é o qual eu também acredito ser possível de se trabalhar dentro das artes. Então, eu conheço Moara desde o início do ano passado. Essa relação começou a partir de uma amizade, né, através do Denilson Baniwa, que me apresentou o trabalho da Moara. O Denilson falava muito, você precisa conhecer a Moara, ela está fazendo umas coisas interessantes. E aí, bom, fui vendo um pouco do trabalho da Moara de fotocolagem, e depois nos encontramos também no campo da curadoria. A Moara participa, né, da curadoria do Espaço Colabirinto, e então, no ano passado, também visitei essa exposição e aí pude conversar melhor com ela sobre o trabalho. Então, estou aqui ansiosa, e todos devem estar ansiosos também para ouvir a Moara. Vou fazer uma breve apresentação aqui da mini bio da Moara para vocês, e já, então, após a apresentação dessa mini bio, eu convido a Moara a conversar conosco, e após essa conversa, então, abriremos as perguntas do público. Então, se vocês tiverem perguntas, reflexões, algo que queiram compartilhar conosco, escrevam aí nas nossas redes sociais, que chegará até nós, brevemente. Bom, então, Moara Brasil é ativista visual e curadora autônoma, natural de Mairi do Pará, de Belém do Pará. Seus ascendentes são nativos tapajoaras,
aquele que pertence aos Tapajós, que é próprio do lugar em Nhangatu. A origem paterna é da comunidade rural de Curunã e a da materna da vila de Boim, Tupinambá, localizada no rio Tapajós. Atualmente, faz parte do coletivo Amazônida, MAR, e da Associação Multiétnica Wicaucuará. Radicada em São Paulo, é artista multiplataforma e utiliza desenho, pintura, colagens, instalações, videoentrevistas, fotografias, leituras, performances em suas obras. Sua poética percorre cartografias da memória, identidade, ancestralidade, resistência indígena e o pensamento anticolonial. Atualmente, está participando com a obra Museu da Silva, da 30ª edição do Programa de Exposições do Centro Cultural São Paulo, na Mostra 2020. Participou com Janaú na Bienal Nirim, em Sydney, curada por Brooke Etrell, com vídeo da Marcha das Mulheres Indígenas, realizada em 2019. Participou também do seminário Histórias Indígenas, do MASP, em 2019, e da exposição Agosto Indígena, em 2019, no Espaço Colabirinto, em São Paulo. Também da exposição Tecoporã, uma exposição coletiva, também na Retropofagia, com a curadoria de Denilson Baniwa e Pedro Grandelha, no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói. Também a exposição que ocorreu no Centro de Artes da UF, em 2019. Moara já foi indicada ao Prêmio de Arte e Educação da revista Select, em 2018, e pelo projeto Segunda Bienal do Ouvidor 63, que é a maior ocupação artística de São Paulo. Então, essas são algumas das informações a respeito da Moara, e Moara, te convido agora a falar aqui conosco e comentar um pouco mais sobre o seu trabalho. Olá, bom dia. Está todo mundo me ouvindo? Primeiro, bom dia não, boa tarde, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer também ao convite, também a lembrança da Luciara, de convidar também para essa conversa. A Nacional Trovoa também, que tem possibilitado abrir espaços também dentro de outros locais que a gente não acessava, né? Gostaria também de agradecer a todos os indígenas, parentes, que possibilitaram também que a gente conseguisse acessar espaços que a gente não conseguia acessar, né? Um deles, Denilson Baniwa, é uma das referências e que eu me inspiro muito e que agradeço todos os dias pela sua existência e conhecê-lo, né? Também gostaria de agradecer aqui o espaço da UAMENTE, que me acolheu aqui em São Paulo. Estou aqui na Casa Amarela e estou muito feliz também com o acolhimento do coletivo aqui da casa, né? Eu não sei como a gente poderia começar a conversa, né, Luciara? Assim, eu tenho 2 campos de trabalho, né? Um agora é a questão do Museu da Silva, que está em exposição no Centro Cultural São Paulo, e que também, de alguma forma, trabalha a fotografia, né? Essa fotografia, a qual está no museu, ela foi cuidadosamente escolhida e também, de alguma maneira, cedida pela família, né? Para que eu pudesse mostrar ao público, né? Existiu toda uma questão de negociação também com a família, por se tratar de fotos de álbuns de famílias, fotos de acervo. Então, existiu essa questão da negociação para trazê-las para um campo de museu, né? Digamos assim. Não sei se museu seria talvez a melhor forma de expressar, mas eu acredito que ela vem nesse campo, assim, né? E a gente tem algumas imagens aí, e essas fotos a gente não consegue saber, eu não consigo saber quem registrou, mas segundo a minha tia,
né? Ela fala que foi alguém que passou pela comunidade, né? Só contextualizando rapidamente, esse recorte que eu faço do Museu da Silva é da comunidade Cucurunã. Eu faço parte de uma segunda geração, né, que veio para a cidade, né, no caso em Belém do Pará, da qual a gente conhece como Maeri. O meu pai já é da zona rural, né, e migrou para Belém para melhores condições de vida. E acontece que quando eu chego em São Paulo, já conseguindo ser uma primeira filha que conseguiu sair do estado, né, para tentar também outras condições de vida nas questões da arte, eu sinto essa vontade, esse interesse e essa vontade de retornar para casa, né? De retornar e de entender de onde eu vim, de onde são os meus antepassados, né? Então, eu faço essa viagem ano passado para Cucurunã, que é uma comunidade rural, mas que também tem agora traços do urbano, porque o urbano tem entrado cada vez mais na zona rural da comunidade. E lá eu encontro com parentes que ainda moram por lá, né? E que, de alguma maneira, eu vou construindo o afeto, né? A partir da oralidade, buscando a partir das memórias, construir, digamos, tecer os fios da memória, né? E como construir essa história que foi tão apagada enfim, por essas narrativas dominantes, né? Então, eu acabo me encontrando com parentes lá e, aos poucos, eles vão me mostrando fotos, né? E essas fotos vão sendo, de alguma maneira, fazendo parte do acervo, né? Que vocês podem encontrar lá no Centro Cultural São Paulo, né? Que são registros da foto, né? As fotos em si, elas estão guardadas com os parentes. E aí, quer falar, Luciana? Pode falar. Não, eu ia falar para você, se você pudesse contextualizar um pouco, né, o público que não conhece a obra, o Museu da Silva, então que consiste essa obra, né, no que consiste assim, como que ela surgiu, né, também enquanto espaço físico e organização, e aí como que a fotografia entra também nessa visualidade do Museu da Silva. O Museu da Silva, ele surge como uma pesquisa, primeiramente, uma pesquisa mesmo, uma artística, sobre a família, sobre a história da minha família. Então, ele surge como uma pesquisa, inclusive, eu não posso deixar de falar que o Grupo Lastro teve muita contribuição para esse processo, né? Processo criativo. E depois dessa junção de várias histórias, narrativas que vêm da minha tia, dos meus tios, de alguns amigos do meu pai, do meu avô, a construção de um museu, né? Que é o Museu da Silva, que assim seria, na verdade, uma instalação audiovisual, uma audioinstalação também, que você pode encontrar as primeiras conversas que eu tive com o meu pai, perguntando de onde ele vem, onde ele morava, como era a casa dele, como era a alimentação. Faço algumas perguntas assim, tentando traçar um caminho e entender como que era a vivência do meu pai na comunidade, né? Então, essa narrativa ela é criada em torno de um museu. Vem a partir de áudio, vem a partir de fotos e vem a partir de vídeos também, que são conversas que eu faço com os parentes, né? E aí acabou materializando nesse museu que a gente pode encontrar lá no Centro Cultural São Paulo. Também eu abri, né, ano passado, em agosto, no Agosto Indígena, o meu processo criativo. Então, as pessoas puderam entrar no ateliê, no espaço onde eu trabalhava, e se conectar com toda até a minha questão, digamos, bagunça mental, né? Cheguei a desenhar um mapa, cheguei a desenhar cartografias e mostrar um pouco do que eu estava, da viagem que eu estava fazendo, né? E o que eu estava encontrando no caminho, assim. Então, é muito isso, é muito sobre a viagem, sobre esse processo, e é uma coisa que é, digamos, viciante, porque é infinita, assim. Eu já voltei de novo agora para lá, e já descobri outros parentes, e também conversei, e vou encontrando, e vou cada vez costurando as histórias, e entendendo um pouquinho como que se dá esse processo de colonização também, muito forte na comunidade, em relação à religião católica, né?
e entender que o meu avô também era um importante líder, catequista, né, e que foi catequizado por esses padres que viam, né, esses franciscanos que viam muito fortes nas comunidades, né, impondo a sua visão, sua religião católica. Fazer interferência. Peraí. Será que É melhorou? só tentar colocar o seu microfone no centro, Moara, acho que vai ajudar. Tá. Deixa eu tirar minha flor, muita flor. Minhas penas. Acho que melhorou assim, será? Sim, acho que sim. Vamos tentar prosseguir, e aí qualquer intervenção eu te aviso. Aí é isso, sim. E aí as fotografias depois eu acabo brincando com elas, né? Acabo convidando o artista, a Monique, que eu peço para restaurar e colorir. E aí é uma brincadeira que remete também ao passado, que eles gostavam de colorir as fotos, né? Eu acabo encontrando também algumas fotos que eles coloriam naquela época, nos anos 80, se eu não me engano. Mas é isso, assim. E é um processo contínuo, assim. Não... E que de alguma maneira aparece também outros trabalhos seus, né? Porque você tem aquela série de fotocolagens digital, Sim, sim. que, então, de alguma maneira, assim, esse processo de olhar elementos distintos e tentar criar relações entre eles, né, de modo que isso atravesse o seu corpo, a sua identidade, o seu reconhecimento no mundo através das imagens, me parece ser parte da sua produção de modo geral, né? E aí no Museu da Silva, você não só está falando da construção da imagem, da reelaboração dessas imagens e das possibilidades enfim, né, de interferência, né, com a pintura, como você mencionou, com as relações possíveis, mas também de questionamento do próprio do significado do próprio espaço de museu, né? E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente porque o museu, né? Porque você escolheu criar um museu, assim, como é a sua relação com esse espaço e quem é esse da Silva, né? Porque o Museu da Silva, enfim, se puder falar um pouquinho para a gente, então. O museu, ele vem justamente para questionar os museus, né? Justamente para questionar as instituições museais, né? Que a gente conhece por aí e que sempre contaram as histórias da gente, mas nunca esteve a gente contando a nossa própria história. Então, o museu ele surge para falar sobre isso, né? E o da Silva é mais um apontamento que eu faço assim para lembrar o que esse sobrenome tão popular no Brasil inteiro, né? Silva, que é o sobrenome da minha família, é o único sobrenome do meu pai, Dornélio da Silva. E de onde surge esse sobrenome, né? Que sobrenome é esse, então? Esse Silva, que significa aqueles que vêm da selva, né? E foi dado para muitos indígenas e pretos que foram, inclusive, escravizados, né? Então, é muito comum, e até um certo tempo atrás, eu cheguei até a conversar com um ex-prefeito, acho que foi de não lembro se era Oriximiná, que comenta que é muito comum até o próprio prefeito colocar o sobrenome numa comunidade indígena, por exemplo, todo mundo levar, porque precisava de certidão, porque precisava civilizar as pessoas, né? Entrar nesse sistema, nessa mentalidade ocidental, e esse mundo é branco, né? Então, assim, o Silva, assim, ele surge para isso, para falar desse sobrenome que é mais comum no Brasil inteiro e falar do museu daqueles que vêm da selva, né? E também para contestar, né? Porque que sobrenomes são esses que nós carregamos e que também apagaram a nossa etnia, o nosso povo, e o quão é difícil, né, acessar qual povo e quantas comunidades rurais de beira de estrada, que é a comunidade de beira de estrada, tem origens indígenas e que nós não sabemos porque é apagado, porque é invisibilizado, porque existe a vergonha, né, o medo de se mostrar enquanto indígena.
Aí eu vou trazendo o museu para mais uma forma de refletirmos sobre isso. Assim. Não, muito importante. A gente está num momento, assim, principalmente esse ano de 2020, né, no que diz respeito às artes indígenas contemporâneas, de estar num debate, né, delas estarem postas num debate que atravessa também aos acervos museais e aos espaços discográficos, né? Agora, recentemente, a gente teve essa exposição da Pinacoteca abrindo e tem aí projetos rolando para outras exposições, como a Histórias Indígenas no MASP, né? Então, acho que questionar não só a ausência dessas produções, mas também os espaços que as acolhem, como as acolhem, né? E aí, voltando a pensar também no campo da fotografia, né? Que a fotografia, ela diz, né? Ela fala desse lugar do registro de um tempo, né? O registro de um corpo que existiu e que pode se eternizar nesse tempo. Então, a importância da imagem fotográfica na formação de imaginários para o futuro, né? E de também, de alguma maneira, a preservação de uma memória, de um passado que é fundamental para nos construirmos, né? Nos construir enquanto seres humanos com histórias e com possibilidades de referências, né? Então, acho que a fotografia ela é importantíssima para o nosso debate, e dentro das artes visuais também. Aí, bom, eu e Moara, a gente escolheu esse trabalho, contextualizando vocês, né, para trazer aqui no debate. A Moara fez essa apresentação, que é o Museu da Silva, então estão todos também convidados a visitarem a mostra lá no Centro Cultural São Paulo e encontrarem essa obra presencialmente. Eu elaborei um pequeno texto sobre essa produção da Moara. Eu gostaria de fazer essa pequena reflexão junto com vocês. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com algumas imagens dessa experiência, dessa pesquisa da Moara, para vocês terem a visualidade, e enquanto isso eu leio essa pequena reflexão que o Museu da Silva me proporcionou. Então, só um minutinho enquanto subo aqui a apresentação para vocês. Vocês estão vendo? Está vendo, Mara? Tá vendo? Pode ser. Será que você continua vendo ou está vendo o texto agora? Continuo vendo o texto. Ok. O texto agora. Não, então... a apresentação. Ok. Então tá. Então eu achei que eu não ia conseguir aqui abrir o texto para eu ler. Então, bom, como a Mara comentou, né, o Museu da Silva é essa instalação, esse museu que ela apresenta a partir da história de si, a história também de muitos, e por que não a nossa, né? E aí, pensando nessa relação fotográfica presente no Museu da Silva, que eu escrevi esse texto. Bom, encontrar o Museu da Silva foi me reencontrar com a fotografia. Tenho uma relação afetiva com a fotografia. Para quem não sabe, iniciei uma graduação em fotografia, a qual não concluí por dificuldades financeiras. Tentei ser fotógrafa, tentei olhar o mundo através das lentes, mas não deu. Desisti. Desisti porque percebi que a minha relação com a fotografia estava em outro campo, o da pesquisa. A fotografia me ajuda a olhar o mundo, a pensar o meu corpo no mundo. O encontro com o Museu da Silva, a obra de Moara Brasil, se deu em agosto de 2019, na exposição coletiva realizada no Agosto Indígena, no Espaço Colabirinto. Quando entrei naquela sala de museu,
me senti tocada. Um museu pessoal, um museu de si, um museu familiar. O que para muitos pode parecer uma ação íntima e distante do coletivo, aquela experiência me mostrou o contrário. Senti-me extremamente atravessada pelas fotografias e as relações ali postas. E não seria essa a função do museu? Aproximar a experiência pessoal da coletiva? Entre essas questões e a minha sensação, eu me perguntava: o que significa um museu íntimo? Um museu que fala de si? Será que todo museu não apresenta a memória de alguém? Entretanto, será que todos estão entre as memórias que o museu apresenta? Os que olham o Museu da Silva apenas como uma obra que atinge a subjetividade de sua artista e autora, se enganam. O Museu da Silva não fala apenas de Moara Brasil e de sua família, ele fala sobre todos nós. Deixar o corpo ser atravessado pelas imagens familiares de alguém é reconhecer com efetividade a função da fotografia, o do ver e o de sentir. Bom, bartesiana que sou, de carteirinha, me encanto pela possibilidade de ver e ser tocada pelas nossas imagens, o que, segundo Roland Barthes, são as imagens fotográficas no mundo que estão divididas entre imagens de mundo e as que nos interessam. Eu prefiro olhar as que nos interessam. E o Museu da Silva me traz o olhar às imagens que me interessam. Um texto que escrevi sobre a minha relação com a fotografia e com os meus álbuns de família. O texto nomeado Reflexão Interpessoal sobre o direito à fotografia e ao ser fotografado traz alguns questionamentos sobre o direito de ser fotografado, de ser imagem e de ter as suas construções afetivas e identitárias formadas através do contato com a fotografia. Esse sentimento, me parece, foi o mesmo que moveu Moara Brasil e que iniciou, assim, a sua escrita afetiva das imagens. Ter como prática escrever sobre as suas imagens, sobre as suas fotos, é um ato... Desculpa, gente, só um momento. É um ato de coragem. É um ato que busca preencher um espaço vazio das ausências deixadas pelos processos de colonialidade, de exclusão e de racismo que atravessa a vida de muitas pessoas. Provavelmente, a minha e a de Moara Brasil foram marcadas por essas relações. Parece contraditório falar de ausência de imagens em um mundo proliferado por imagens. Essa constatação nos faz ver que a democratização das imagens não ocorreu simultaneamente e de maneira igualitária e transversal para todos. Alguns corpos e histórias se tornaram fotografia, outros não. Sabendo disso, me pergunto: quais corpos merecem ser fotografados? A quem pertence a fotografia e sua história? Quem tem direito à imagem? E quais histórias contaremos dessas imagens? Expor fotografias pessoais é um ato político, é um ato de direito, é um ato que preza pelo direito às memórias e é o direito a existir-se em imagem. É a busca pela própria existência. Animar indiscriminadamente todos os acervos pessoais e fotográficos é olhar a imagem como um estágio de importância na eternização dos corpos, das corpas e de todos. O que seria de mim, de Moara Brasil, do Museu da Silva, sem as nossas imagens fotográficas, sem as nossas memórias, sem as histórias que essas fotografias carregam? Falar das imagens e do seu caráter afetivo através da fotografia é trazer novamente aquilo que a faz existir, o direito a ser história, a ser corpo e a ser memória. Bom,
Então, esse foi o meu texto e, enfim, queria só compartilhar aqui alguns pensamentos e reflexões que me atravessaram quando eu vi a obra da Moara, porque, assim como a Moara, eu tenho poucas imagens e poucas memórias, lembranças da minha infância, né, em fotografia. E já faz algum tempo que eu olho os meus álbuns, os álbuns fotográficos da minha família, buscando por essas imagens para mim me encontrar, para me conhecer, né, para saber quem foi a Luciara na sua infância, na sua adolescência. E aí, olhando para isso, não só eu percebo que não basta só me ver em imagem, eu preciso ver aqueles que me antecederam em imagem também, né? Então, e são essas imagens que eu não tenho. Nessa busca, eu descobri que eu tenho apenas uma imagem do meu avô, por exemplo. E é uma imagem que o meu avô, do velório do meu avô. Então, a única imagem que eu tenho dele, ele está morto. E é uma coisa que eu me pergunto, né? O meu avô, ele não teve direito a ter uma imagem em vida, só morto. Enquanto muitas pessoas têm esse direito. E quem determina o direito à memória, o direito à fotografia. Então, são esses sentimentos que me atravessam, que acredito que atravessa também aqui a Moara no Museu da Silva, e me faz conectar com essa obra. Pensar também que as nossas fotografias, né, o álbum de família, é também um álbum do mundo, porque o quanto olhamos e estabelecemos essas relações afetivas com pessoas que nem sabemos quem são, se ainda existem, né, o que pensaram nesse momento, onde estão. Entretanto, tem um fio de humanidade que nos liga, e talvez seja essa relação, esse fio de humanidade que a gente precisa reconectar com as pessoas, reconectar uns com os outros, e, sobretudo, reconectar entre nós que tivemos e que temos as nossas vidas tão marcadas pelas exclusões e pelas violências cotidianas. Então, muito obrigada, Moara, por essa obra, por essa experiência. Ela é fantástica. Bom, acho que é isso. Não sei se você quer comentar alguma coisa. Eu fiquei, não tem nem palavras, assim, de emocionada, assim, Luciana, de verdade. Com a tua palavra, com essa leitura, assim, foi muito bonito, assim, de fato, assim, porque a gente acaba entrando tanto no trabalho, né, e tu teve essa percepção sensível de tantas formas que realmente a gente tenta construir e tentar construir a nossa história com essas imagens, né, porque essas imagens falam muito mesmo, assim, falam muito, assim, eu como você também, só tenho eu ainda tenho uma foto, né, que é aquela foto do meu avô, mas a outra é dele já morto, né, e não conheci ele, e meu sonho era ter conhecido meu avô, sabe, morreu muito cedo por causa da roça. E aí eu tento me conectar com quem está hoje, né, com quem está hoje lá e quem de alguma maneira, né, me conta, e essas fotos para mim são muito importantes mesmo, para contar toda essa narrativa que preenche o nosso vazio, né? Preenche o nosso vazio, a gente entende sentidos de coletividade, de relação, de afeto, de comunidade, né? Muito presente nessas imagens também, né? E é isso, assim. Muito grata por tudo também. Bom, vou aqui agora tirar a tela. Não, muito obrigada a você também por aceitar essa tarde de conversa né, e olhar mesmo a imagem, a fotografia por um lado afetivo e honesto. Eu acho que é sobretudo isso, honesto com nós, honesto com a fotografia. Bom, e agora vamos ver se temos algumas perguntas vindas do público. Eu já vi aqui que a Sheila
A Iô já comentou que está presente, a Francisca Brasil também. Mandar um beijo para você, Moara. Beijo, Sua tia. sobrinha. Bom, por enquanto não temos perguntas, então o pessoal que está assistindo, tiver alguma pergunta aí, podem colocar no nosso chat, que estamos aqui esperando vocês. Bom, então, Moara, a gente pode seguir conversando, então. E eu escrevi esse texto muito atravessada pelas minhas relações, que já tenho construído há um tempo, né? Como eu comentei, eu iniciei a minha relação com a fotografia em 2009. Eu comecei uma graduação e eu, enfim, queria ser fotógrafa porque acredito nesse poder das imagens. Mas aí a gente vê uma outra questão, né, que está em jogo quando a gente faz essa pergunta de quem tem o direito ou não a ser imagem fotográfica, que é o valor. Então, mesmo que a gente fale que hoje a fotografia a gente tem acesso, né, no celular, é possível, enfim, todo mundo fazer as suas fotos e ter os seus álbuns digitais, né, mas enquanto uma linguagem artística, a fotografia ainda é ainda é cara, né, para se fazer, assim. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim, como que você vê o campo fotográfico, o acesso a ele, né, e a ser uma artista que trabalha com fotografia, assim, como que você vê essa relação do autofinanciamento também, do mercado? Também gosto muito, sou apaixonada por fotografia e não tive também equipamentos para conseguir fazer fotografias, mas para mim a colagem que surgiu, né, ela surge muito com essa vontade também da fotografia, né, de tentar construir um outro mundo, tentar construir uma narrativa, e eu acho que a colagem ela traz muito isso, assim. Não é fácil, é meio difícil viver disso, né, da colagem, mesmo que foi recente que eu comecei a fazer em 2017, se não me engano. E antes eu estava trabalhando muito com fotos e fazendo releituras de fotos de etnográficos, né? Eu ficava olhando fotos ali daquelas pessoas do século passado, brancas, que conseguiam tirar uma foto, e eu falava, pô, vamos dar uma releitura e vamos mostrar como que poderia ser agora no futuro, ou mostrar um indígena futurista, né, digamos assim. E as mulheres são muito presentes, pelo menos essa energia feminina é muito presente na colagem, né? E atualmente eu já tenho partido por uma outra forma de fotografia que a gente começou a fazer agora esse ano, antes da pandemia. Realizei com a Thais Silva e com a Deusa, e aí eu falo que a foto não foi... a colagem não é só minha, ela é uma foto, construção, colagem, onde teve uma fotógrafa, teve uma indígena e teve eu, e nós construímos essa imagem, né? Então, no campo econômico também é um trabalho que é de nós três. E eu acho que isso que eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Porque não se respeita isso, né? Tipo, não se respeita a imagem, não se respeita a pessoa a qual foi tirada, e se torna... não se há um retorno para a pessoa da qual cedeu a sua imagem, aquele momento, a sua afetividade, né? E eu tenho repensado muito sobre isso, essa questão fotografia mesmo, e as colagens que ando fazendo, né? Tanto que as colagens de campanhas, elas têm entrado em campanhas, inclusive agora uma que nós fizemos entre duas indígenas Borari, que era uma foto das Boraris, ali, Neila Borari e a Nívia Borari, se não me engano, não, Neila Borari.
e ela fez uma foto junto com a Raquel Tupinambá. E aí elas falaram, cederam essa imagem, falaram, Moara, faz uma colagem. E aí eu fiz uma colagem. E agora essa foto pertence a todos nós, né? E ela contribui com uma campanha, que agora, inclusive, está acontecendo uma campanha de financiamento, para apoiar o povo Tupinambá, as aldeias, que são mais de 17 aldeias ali na região do Tapajós, né? E, inclusive, são muito invisibilizadas, né? Porque diz que não tem Tupinambá para lá. Mas eu tenho construído muito essa relação. E a questão das fotografias de acervo, achei engraçado que perguntaram se estava à venda. Eu falei, não, essas são as fotos da minha família, não tem como, não existe isso de estar à venda, são fotos da minha família, né? Não vai existir. Você vai ter que conversar com toda uma coletividade, com muitas pessoas, e vai ter que ter um acordo. Ela é uma foto mesmo para mostrar as memórias da nossa família, assim. E aí não tem no campo disso, assim, de econômico, ela não entra para venda. Mas eu tenho repensado muito sobre essas questões todinhas, né? Como é uma comunidade, Cucurunã, tenho pensado em como gerar também algum retorno, né, para a comunidade. A gente tem feito algumas coisas para a comunidade, porque a comunidade ela tem perdido muito sobre essa questão da cultura, que antes era uma cultura voltada para a farinha, para a mandioca. Hoje, com a especulação imobiliária, a comunidade vai perdendo terrenos, territórios para plantio, para roça, e as pessoas vão perdendo interesse de fazer também a farinha por não ter recursos, por não ter equipamentos que apoiem e incentivem esses projetos. E eu estou muito voltada com a comunidade para isso, né? Porque eles têm agora uma vontade, um desejo de voltar essa produção como era antes, porque já foi conhecida como a melhor farinha da comunidade, né? De Cucurunã, ali da região de Santarém. É isso. Eu falei muito. Não falou não. Falou super bem. A gente está aqui para entender melhor esse seu processo, né? E aí você estava falando dessa necessidade de negociação, né? Na exibição das fotos, das imagens. E como se deu esse processo também de pintura de algumas das fotos, assim, como quem fez, foi você que fez essa pintura, como rolou essa intervenção e o porquê, o que te motivou também a mesclar essa relação entre fotografia e pintura? Quando eu fui lá na comunidade Cucurunã, eu até cheguei a tirar foto de uma fotografia, tanto da minha tia Conceição, quanto de uma família que estava na beira da estrada lá, que eu fui comprar uns doces. E eu vi que era comum, eu vi nas várias casas aquelas fotos pintadas, antigas, pintadas, não sei como é que era pintada antes, mas eram pintadas, não sei se foi algum programa, mas nos anos 70, 80. E aí dá para ver que até assim, eu fiquei com isso na minha cabeça, eu falei, por que eu não vou fazer isso também com uma foto da nossa família, né? E aí, por acaso, eu faço parte de grupos de mulheres artistas no Facebook e tudo mais, e vi alguém comentar que fazia essa pintura. Eu não sei fazer. Então, a Monique Monteiro realizou essa pintura digital e ela restaurou, inclusive, uma foto que estava completamente danificada, assim, dobrada. E eu achei incrível o processo dela, foi construído junto comigo. A gente foi tentando entender como que eram as cores, e aí eu perguntava para meu pai, pai, o que você acha a cor desse telhado era qual? Ele falava, essa aqui era dessa cor, essa aqui era dessa cor. Então a gente foi construindo assim, e até que se tornar, a gente conseguiu 2 imagens agora, que a gente conseguiu, de fato, fazer essa pintura para mostrar e brincar com o imaginário, né? Tentar entender como que era, né? Como é que era as pessoas, qual era a cor da pele, como é que era tudo... Enfim, porque tem uma foto lá que me cederam, que é de uma das colegiais, né, das meninas do colégio, e que eu não sei quem são. Me cederam que foi da família do Tassiano. E aí eu fiquei nessa de querer brincar, de querer entender e colorir. E tem a foto da minha família também, que inclusive meu grande desejo agora é mandar uma foto agora grandona para minha tia, que ela vai cair para trás, assim, quando ela vê, porque eu tenho certeza que ela ama pintura de fotografias antigas. Ai, que ótimo. Aqui também a gente tem a Socorro, né, que está assistindo a gente, um comentário da Socorro, só da sua família, né, Socorro Brasil, eu vi pelo sobrenome. A sua mãe, então ela comentou aqui, ó, que
na infância dela, nos anos 60 e 70, lá no interior de Santarém, Pará. Me recordo muito, né, das fotografias que eu via nas casas em geral, de rostos emoldurados, que eram meio que desenhadas e trabalhadas, né? Isso ela falando. Isso. Eu olhava admirada aqueles rostos, hoje me questiono sobre aquelas técnicas interessantes naquela época. Por sua vez, os parcos recursos a registros, fotografias nas comunidades afastadas dos centros mais urbanos são tesouros no resgate da nossa história e memória. Que lindo aqui, Moara. E que, Obrigada. não, e que acho que isso aqui demonstra, né, esse comentário da sua mãe, o quanto a sua obra ela traz uma ressignificação para todas as pessoas da sua família, de alguma maneira, né? Então, ela se estende enquanto proposição, né, de se olhar em imagem, de buscar suas memórias, suas lembranças, suas reconstruções familiares, né, para além do seu próprio corpo, para além da sua própria existência, né? Então isso é muito legal. Assim, se você quiser comentar um pouco como isso, essa obra e essas imagens também repercutiram aí na sua família e nas pessoas, né, que participam da obra, acho que seria legal. A maioria das imagens são da tia Conceição, né, inclusive. Ela que guarda o tesouro. E aí foi todo... quando ela me cedeu essas imagens, eu fui para lá e ela foi me contando sobre cada imagem, né? Inclusive é interessante que nas fotos atrás ela colocava alguma coisinha sobre a foto escrita, assim, ou ano em uma frase, alguma coisa. Achei bem interessante. E a minha família já conhecia algumas fotos, né? Minha família Silva, né? Já conhecia. Mas quando eu trago essas fotos para o público, no começo gerou tipo, nossa, mas a Mara está mostrando. A primeira vez que eu mostrei a foto foi lá no MASP. Gerou tipo, o que a Mara está mostrando a foto da nossa família? Lá no MASP. E eu falei, gente. E aí eu sei que no final todo mundo ficou muito curioso e quis saber e se interessou e começou a ter uma afetividade de entender que da preservação até da própria foto, né? Porque eu fiquei também preocupada com a questão da preservação da imagem, das fotos, porque a gente não tem realmente registros. A gente não tem registros, nem eu imaginava que ia achar registros, e não imaginava que ia achar Tassiano na comunidade, e que devem ter muitas mais, porque eu não fui atrás, mas a gente não imaginava, e aí fica guardado naquela álbum de fotografia. Às vezes ninguém tem acesso, assim, e é muito importante que essas memórias que são de nossos ancestrais, nossas famílias, nossos avô, avó, que todo mundo tenha acesso e se entenda, né? Porque até um rapaz brincou, foi o João. Olha, foto de indígena de época por causa das roupas, das vestimentas, de que indígena de época. E para a gente também tirar aquele lugar romântico, né, do indígena, parece que ele não podia usar essas roupas tipo, sem entender o processo de colonização, só é colocado num lugar de tanguinha, né, como se a roupa não, como se colocasse a roupa e já não fosse mais indígena. Então, eu acho que isso choca, assim, muitas pessoas, e elas também, elas se encontram e tentam entender também essa história de alguma maneira, né? A partir dessas fotos. Então, não é uma foto só da minha família, mas ela afeta outras famílias, com certeza, porque muitas pessoas vieram depois de falar comigo, de outras comunidades também, que têm também ancestrais e comunidades rurais, que não são indígenas, no sentido da FUNAI, né? Mas que são rurais, e que têm conversado muito comigo sobre isso, né? Sobre essa questão das famílias, das comunidades, e da questão também dessas origens que a gente pode ver nessas imagens, né? Muita gente começou a buscar essas imagens também antigas e tentar ver se existem, o que é, como é, assim. Acho que é isso. Não, é muito bom esse processo, assim. E as conexões possíveis também, né, de reconstruções familiares que são tão fundamentais para nós, né, nos construirmos no futuro, para projetar
né, nos construímos no presente para projetar futuros, né? E também nos construímos no futuro, né, de alguma maneira, assim. Não, eu acho incrível, Moara. E aqui a gente tem algumas perguntas já. Tem uma pergunta da Bárbara, que ela diz, né? Então, pensando a fotografia também como registro histórico e pensando como a população indígena tem sua história apagada dentro da história com H maiúsculo, né? Como você, Moara, enxerga a investigação do imaginário familiar, né, do acervo, dentro da sua obra, e quando as fotos familiares também servem para a reconstrução de uma memória social? Como que você vê essa relação, então, dessa pesquisa imagética da família dentro da sua obra e como as fotos familiares, então, elas podem ser utilizadas para essa memória social? Eu já acho que essas fotos, elas não são só nossa história, como eu disse há pouco, ela conta a história de várias famílias, acredito eu, né? Acaba tendo uma relação, atravessa outros corpos, né? Corpos. E é uma memória que a gente tenta entender vários processos. E como eu disse, assim, para mim foi uma mistura de afeto e um pouco de dor também, porque não imaginava uma comunidade tão forte, a questão da igreja, da catequização, e tentar entender, quando tem uma foto lá, por exemplo, da minha tia com a Bíblia, a da igreja, tem uma igrejinha, e que a memória indígena presente, porque a igreja é feita com grafismo, né? Construída com grafismos geométricos, e que isso era presente por mais que a igreja estivesse ali tentando entrar. Então, eu acho que essas fotos, elas contam muitas histórias, uma história daquele tempo, e que até hoje, né, a gente consegue entender o presente voltando, consegue entender, consegue conectar, entender esses processos da colonização, né? Minha família é uma família de catequistas, né? Então eu consigo entender tudo isso quando eu revisito e busco essas histórias. E a minha família se declara indígena e falam, e quando esse Museu da Silva apareceu, eles vieram com muita mais ênfase nesse sentido de falar e de, nossa, tem orgulho e falar e dizer da nossa memória. E eu fico muito feliz, porque se deu uma vontade agora de contar e tentar buscar, e todo mundo se ajudar coletivamente para tentar construir essa história, né? Não só da minha consanguínea, mas também do segundo grau, família de segundo grau, terceiro grau, os que estão na comunidade também, né? Acho que é isso, assim. Tem mais de... Aqui, ó, a gente está com uma torcida. A Bianca mandou mensagem aqui falando parabéns, Luciana Moara. Obrigada, Bianca. Bianca é super amiga das Trovôs também, né? Ah, Bianca. Inclusive, Moara, aproveitando, né, que não falando das Trovôas, acho que você podia comentar aí como que está a participação da Trovoa nessa Experfoto, quais são as fotografias que você está apresentando, enfim, comentar um pouquinho da sua participação na feira. Sim, primeiro agradecer, né, mais uma vez por esse convite da Nacional Trovoa. Tem 3 trabalhos meus, se eu não me engano, de fotografia, que são dessa série Miraçauá, que fica por Ningatu. E eu trago algumas dessas imagens, pode ter acesso, acho que no site, né, da SP Arte. E é isso, assim, a gente trabalhou mais essa questão dessas imagens que são indígena futurista, né, digamos assim, e que também tem construído narrativas e de felicidade, digo eu, assim, enfim, de uma nova forma de olhar o futuro e mostrar o passado e o presente, mas mostrar esse indígena como que pode ser, né, nessas narrativas, assim. Essas mulheres, né, também tá presente nesse trabalho também muito forte. Mulheres amazônicas, ancestrais. A ancestralidade eu acho que é o mais forte. Porque diga.
Perdão. Não, porque essas imagens, quando eu comecei a fazer em 2017, eu falo que foi uma conversa que aconteceu a partir de sonhos mesmo, né? De alguma conversa que eu tive com os ancestrais e elas vieram conversando pela arte, né? Então, foram aparecendo essas mulheres, foram aparecendo essas flores, plantas e foram construindo isso a partir desses sonhos e materializando nessas imagens. E agora elas estão disponíveis, 3 delas no SP Art. Tá. Não, que isso tem muita relação com a próxima pergunta que chegou aqui para a gente, da Sheila Ayo, que ela perguntou, ela falou o seguinte, Moara, que ela também usa a fotografia como linguagem para alguns dos trabalhos, né? O autorretrato é um recurso importante nesse estudo das reflexões, e ela quer saber como que é isso para você, como é manifestar essas reconstruções, se você se sente fortalecida ou fortalecendo outras mulheres em suas séries, né, das mulheres ancestrais, e como que é fazer esses autorretratos. Quando eu trago essas mulheres, tento trazer um certo protagonismo, né, dessas mulheres, porque eu venho trazendo elas nas colagens, e agora trazendo as mulheres que estão presentes, vivas, né? Eu não sei se a deusa faz parte, mas acho que vão estar nessa série da SP Art. Mas eu considero a deusa, a Raquel Tupinambá, pessoas existentes hoje, né, que estão nessa luta e se afirmando, e mostrando sua identidade, sua força, né? E eu acho que é isso, assim, essa série ela vem muito para mostrar essa força dessas mulheres, da energia feminina, da natureza, da Pachamama, dessa conexão, né, que a gente tem muito forte com as medicinas da floresta, a gente tem, né, esses saberes milenares, então eles vêm presentes nesses conhecimentos, nessa cosmovisão a partir dessas mulheres fortes, né, tanto de luta, de estar na linha de frente, como a Raquel Tupinambá, quanto de estar também curando, de estar benzendo, de estar nesse campo também que eu digo da saúde, né? E aí é isso, assim, eu acho que o autorretrato também, essas mulheres também fazem parte é um autorretrato, né? E eu fui fazer um autorretrato esse ano, na verdade, um autorretrato mesmo meu, assim, foi bem difícil, mas eu fiz, e aí existe esse ano. Ai, que ótimo. E esse autorretrato está também no stand da Nacional Trovoa? Olha, esse eu acho que, eu acredito que Não, não, não. eu São fiquei outros. curiosa para ver. Bom, então vamos chegando aqui ao fim. Temos a última pergunta da Yasmin. Ela gostaria de saber, né, sobre essa ideia de futurismo na sua obra, como é colocar o futuro, né? Se colocar o futuro é também um posicionamento político e se imaginar sobrevivente, né? Mesmo nas nossas circunstâncias e nas adversidades dessa necropolítica existente no Brasil. Então, como é para você, né, pensar nesse futuro e se projetar nele como um corpo em vida, né, um corpo em potência? Eu sou o resultado da resistência, né? Se eu existo é porque eu resisto a... E se eu estou aqui, eu não sou passado, né? Então, eu acho assim, esse futurismo que a gente pensa, eu tenho falado muito que é um futurismo também, apesar de aparecer contraditório, mas é um futurismo que ele pensa a partir do originário, né? De saberes ancestrais, de valorizar quem está aí na Terra, conectado com a Terra, protegendo a Terra. Então, acho que é um futurismo que, mesmo eu, já tendo nascido na cidade, tentar entender a mentalidade que está acontecendo na cidade e que tem destruído essas cosmovisões, esses projetos de futuro, né? E a gente simplesmente apaga todas essas memórias, essas nossas histórias e parece que a gente não tem ancestrais, né? E eu acho que é muito sobre isso, é trabalhar sobre a nossa existência enquanto também seres que continuam e que tem que pensar o que nossos ancestrais estavam fazendo e que ainda existem muitos fazendo e que são invisibilizados, né? Que são muitos indígenas, inclusive, que estão na terra, que estão aldeados, que estão com terra demarcada ou não, protegendo ali com o corpo, né?
E nós que estamos na cidade, como que a gente pode falar sobre isso e trazer essas pessoas também para mostrar que a gente não pode destruir mais, não pode acimentar mais, né? Não pode ser desenvolver sem envolver, né? Então, eu acho que tem tudo isso, assim, trabalhar essas questões do que seria esse capitalismo, esse desenvolvimento na cidade e tentar preservar o que nós ainda temos ainda de floresta, de sonhos, de cosmovisões originárias. Sim, isso é muito importante, né? Eu acho que uma das grandes necessidades que temos hoje, e como vem dizendo muito, né, Ailton Krenak, é de pensar nesse futuro, né? Ele não acabou, né? O mundo não acabou. E o futuro somos nós, né? O futuro somos nós. E é, sobretudo, um futuro diferente do que temos construído até aqui, né? Então, acho que esse é um ato político, sim, de convidar a todos a imaginar outros futuros, a imaginar outras existências, né? Então, e essa conversa atravessada por afetividades, por memórias, né, por imagens, ela é super importante aqui. Gostei muito, muito obrigada, Moara, por esse encontro. A Bianca acabou de comentar aqui ó, que realmente não está na feira o autorretrato, mas que é uma pena. Mas a gente pode conferir essa obra no seu site também, né? Moara, você gostaria de falar um pouco, então, para a gente aí sobre as suas redes, como que as pessoas encontram o seu trabalho? Sim, para quem quiser conhecer um pouco mais, além desses trabalhos, porque eu tenho outros trabalhos, sou uma artista multiplataforma, e quem quiser conhecer um pouco mais é só entrar moarabrasil.com. Aí lá você vai entender um pouco do histórico dos meus trabalhos, que eu tenho trabalhado, e as colagens também, algumas, não são todas que estão disponíveis. Tá? Obrigada mais uma vez, Luciara, Bárbara, a todo mundo da SP Arte, na Sinotro Voa, por esse momento. Eu tenho a agradecer. Gente, eu vou, então, nesse momento tão bonito da fala de vocês, ter que aparecer para a gente encerrar. Eu queria também agradecer vocês profundamente. Foi uma fala realmente muito bonita e muito especial. Eu convido a todos que estão nos assistindo a entrarem no site da Moara, a entrarem na galeria do Nacional Trovoa dentro do SP Foto para conhecer cada vez mais as obras de artistas contemporâneas tão importantes que estão circulando e fortalecendo, né, o nosso meio. E, bom, agradeço muito vocês duas e convido também todos a continuarem participando da programação da SP Foto. O nosso próximo Meet the Artist ocorre dia 26, no mesmo horário, com a presença da Luciara e da dupla de artistas Taquiluches. Então, muito obrigada a todos. Obrigada, boa noite. Até mais. Muito obrigada, gente. Até quarta-feira. Até quarta-feira. Até mais. Beijo.